Graça e paz, irmãos. Vamos começar nosso estudo hoje sobre doutrinas. Vamos estudar o homem, sua queda e redenção. Doutrinas fundamentais da Bíblia. Vamos ler, queridos, ler a Bíblia Sagrada? Nossa lição é a lição de número 3. E o assunto nosso é o homem, sua queda e redenção. Na verdade, irmãos, isso num curso de teologia, cada um assunto desse é uma disciplina. O homem, né, doutrina, o homem, a queda do homem, o pecado, né, a redenção, a salvação, tudo isso é um assunto só que nós estudaríamos isso é um bom tempo num curso de teologia. Mas nossa intenção aqui é só trazer mesmo o que é básico nas doutrinas básicas da Bíblia para nós. Então nós estamos vendo o básico do básico, nós estamos vendo o básico do que é básico ainda para nós sabermos, tá? Então a gente vai falar hoje, assim, muito rapidamente sobre o homem, sobre a queda do homem, sobre a redenção do homem. E assim que nós terminarmos essa apostila de 5 lições, nós vamos até a 5ª lição, aí eu vou acrescentar uma lição com os irmãos, tão importante quanto essas. Nós vamos falar sobre a igreja. Eu quero trazer para os irmãos uma linha, né? Para os irmãos compreender a igreja desde o seu início até chegar a nós, para que você entenda melhor, né, por que nós cultuamos assim, por que nós batistas cultuamos assim. Os irmãos vão poder, cada um tirar a sua conclusão. Tem muitos outros assuntos que poderíamos acrescentar aqui dentro do estudo de doutrinas básicas da Bíblia. Por exemplo, nós vamos encerrar com o batismo nas águas. Mas, na verdade, a própria Bíblia fala de outro batismo a não ser esse nas águas, por exemplo, né? Qual que é o batismo que a Bíblia fala sem ser esse nas águas? Exatamente. Então, é muito assunto que esse basicão aqui, de repente, nós vamos continuar. Esse estudo é um estudo, irmãos, que nós não temos projeto de parar, não é para parar. Nós estamos voltando com aqueles estudos que a gente fazia terça-feira com os obreiros da igreja, só que agora uma vez ao mês. Antigamente era toda terça. Depois passamos mais esporadicamente e a gente vai continuar fazendo uma terça por mês com os irmãos. Por pouco a gente não podia fazer hoje por causa do horário, né? Se não fosse essa abertura que a nossa cidade deu na semana passada, hoje nós não poderíamos, porque com meia hora não dá para nós fazermos um estudo. Vamos então, lição número 3, na sua apostila. Vamos ler esses textos da Bíblia que estão aí. Está escrito aí para nós lermos Gênesis 1, 26. Depois Gênesis 3, de 1 a 7, depois Romanos 5, de 12 a 21. Vamos começar lendo, para que a gente possa compreender o assunto homem, a queda do homem e a redenção do homem. De cara, o primeiro versículo aí que nós vamos ler, Gênesis 1, 26, vai falar sobre o homem. Quem quiser ler, pode ler para nós, Gênesis 1, 26. Bem forte, tá, irmãos? Igual eu falei, pode ler. Amém? Obrigado. Aí está falando sobre o homem, né? Como Deus o criou, façamos o homem a nossa imagem e nossa semelhança, né? E Deus deu a ele domínio sobre todo ser vivente, na verdade. Agora nós vamos ler o capítulo 3, de 1 a 7. Esses versículos, irmãos, basicamente falam sobre esses 3 pequenos temas que nós colocamos na lição 3, que é o homem, sua queda e sua redenção. Vimos o homem como Deus, né, o criou, como Deus criou o homem, vimos a queda do homem, o processo que levou o homem a cair, né, a queda, ao pecado, e vimos também nesse mesmo texto a redenção. Assim como por um homem entrou o pecado, por um homem também, né, veio a salvação por Jesus Cristo, tá bom? Então nós vamos entrar na nossa lição. Sobrando tempo hoje, nós vamos responder juntos aqueles 2 questionários que nós deixamos em cada uma das lições. Alguém respondeu aquele questionário? Respondeu? Sim, algumas pessoas responderam, então a gente vai compartilhar junto. Então, queridos, vamos lá. Essa matéria, em seu aspecto duplo, é demasiado extensa para ser considerada aqui, igual eu disse para os irmãos. Tudo o que podemos fazer é ampliar a declaração que encabeça esta lição e proporcionar sugestões com respeito ao seu estudo proposto. Então, podemos aqui lançar, né, os temas, falar um pouquinho de cada um e deixar com os irmãos o desejo de conhecer
melhor cada assunto, aprofundar. E se for o desejo do irmão, nós podemos estudar aqui na igreja, uma vez ao mês ou mais de uma vez, do jeito que vocês quiserem, nos aprofundar em teologia. Já temos o curso todo pronto, porque nós tínhamos aqui um instituto missiológico. Eu tenho praticamente todas as disciplinas no computador. Podemos dividir esses estudos entre os irmãos que já estudaram teologia aqui na igreja. E se os irmãos se interessarem, eu quero fazer algo de interesse de vocês, nos aprofundar no conhecimento da palavra do Senhor. Pelo menos uma vez ao mês, isso é de importância fundamental para nós, como eu disse, para nós sabermos responder às heresias que as pessoas trazem até nós, com respeito aos assuntos mais básicos da Bíblia. Então vamos lá. O homem, na verdade, é o primeiro assunto nosso. Demoraria aí meses para estudar só o assunto homem, né? A teologia que diz respeito ao homem, né? O homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Lemos isso no primeiro versículo que o Kleber leu para nós. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então, de cara, a gente pode pensar no homem ter sido criado à imagem e à semelhança de Deus. Quem poderia dizer aqui, agora, assim, rapidão, o que você aprendeu até hoje sobre essa questão de o homem ter sido criado à imagem e à semelhança de Deus? Se alguém quiser, pode falar. O que você aprendeu até hoje? É muito importante de cara você ter sua resposta dentro da Bíblia. O que é isso? O homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Quando a gente fala de imagem e semelhança, a primeira coisa que a gente vai pensar é numa figura. Aí a gente já erra. Porque quem conhece a Bíblia, já leu e já estudou, sabe que Deus não mostrou seu rosto. Deus não se apresentou com o rosto físico. Homem nenhum viu a face de Deus. Ainda que por força de tradução a Bíblia diz que Deus falava com Moisés face a face, é só uma força de expressão. Porque quando Moisés subia no monte, descia aquela nuvem, aquela fumaça, e Deus ia falar com Moisés, Moisés não via Deus. Porque aquela fumaça era uma densa fumaça que subia no monte, e o próprio Deus diz que ninguém pode vê-lo face a face e viver. Ninguém vê. Então ninguém viu, ninguém vê Deus. É muito complexo, mas Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Então como pode Deus nos fazer a sua imagem e a sua semelhança, mas Ele não tem uma imagem? Por isso que eu perguntei, o que você entende sobre o homem ter sido criado à imagem e à semelhança de Deus? Porque o nosso primeiro assunto lá é o homem, para depois falar da queda do homem e depois da redenção do homem. Sim, irmão Hélio? Alguém discorda do Hélio? Aqui ninguém briga, mas a gente conversa. Alguém discorda do Hélio? Diga por quê, e mostra na Bíblia. Ninguém? Tranquilo? Todo mundo aceita isso que o Hélio falou? Não tem outra explicação senão essa. Vou te explicar por quê. Deus disse lá em Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. E a Bíblia diz que Deus então fez assim, fez o homem, a imagem e a semelhança de Deus os criou, macho e fêmea. Acabei de dizer para vocês que quando falamos de imagem e semelhança, a gente pensa numa figura, não é assim? É ou não é? Eu quero que vocês participem para saber que vocês estão entendendo. Não quero passar essas 5 lições aqui, irmãos, sem que tudo fique muito claro, senão vai só bagunçar mais. Amém, queridos? Falou de imagem, você pensa numa figura, não é? E eu acabei de dizer que Deus não tem figura, não tem imagem, ninguém viu Deus. Então não tem como ter uma figura. E o Hélio deu a resposta correta. O texto de João, lá em João, vai dizer assim, que Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Então, se Deus é Espírito, todos concordam com esse texto que eu falei de João, irmãos? Já viram lá? Deus é Espírito, importa se os adoradores o adorem em Espírito e verdade. Deus é Espírito, quando Ele criou o homem e a imagem e a semelhança de Deus os criou, macho e fêmea, Deus estava fazendo então com o homem que este homem se parecesse com Ele. E se Ele é Espírito, então, o que o homem é?
Pare, eu sei que está meio confuso, mas vamos passo por passo. A Bíblia diz que quando a gente morre, isso é texto bíblico. Quando a gente morre, a Bíblia diz que a carne vai para onde? A carne vai para o pó de onde ele veio. E o espírito vai para onde? O que a Bíblia diz? A Bíblia volta para Deus. Volta o espírito. Por que ele volta? Porque a imagem e a semelhança de Deus, querido, é o espírito que Deus não soprou no macaco, na onça, no leão, no tubarão, mas soprou no homem. Em nenhum momento da criação, Deus soprou o seu espírito sobre algo que não fosse o homem. Amém, igreja? Está claro isso? É complexo, profundo, mas a gente tem que aprofundar um tiquinho. Porque eu não quero que você seja pego com doutrinas, e muitas doutrinas com relação a essa questão da imagem e da semelhança. Deus não tem forma física. Quando a Bíblia vai dizer, e nós vamos ler esse texto está na frente, que quando Jesus foi batizado, né, lá no Jordão ele foi batizado, né, ouviu-se uma voz do céu que disse: este é meu filho amado, em quem me comprazo. E aí a Bíblia diz que João viu o Espírito de Deus descendo em forma corpórea de o quê? De que animal? De uma pomba. O Espírito Santo, então, ele tomou uma forma, mas não tem forma o Espírito. Né? Da mesma forma que a Bíblia vai dizer que nosso corpo é o quê? É o templo do Espírito Santo, santuário do Espírito. O que nos difere, irmãos, dos animais, o que nos difere dos anjos, é exatamente a imagem e a semelhança de Deus que Ele colocou sobre nós. Tá? E dentro desse assunto, irmãos, a nossa revista vai dizer para nós, né, que o homem foi criado bom e justo, dotado de inteligência, consciência e livre-arbítrio, de maneira que pudesse exercer domínio sobre os seres viventes da terra e pudesse em prática e pusesse em prática a faculdade da eleição. Da eleição quer dizer da escolha. O livre-arbítrio é uma outra qualidade de Deus, né, que só Deus tem, só Ele pode dar para nós, e Ele nos deu. Não há nenhuma criatura, nada que Deus tenha criado e tem essa possibilidade de julgar entre o bem e o mal, né, de escolher, de analisar, de pensar se deve ou não deve escolher. O livre-arbítrio, irmão, estava no coração do homem como Deus, quando Deus o criou lá no Jardim do Éden. Foi por isso que logo na frente o homem vai pecar. Mas esse homem vai pecar por livre e espontânea escolha, tendo Deus já dito para ele: olha, não come de tal árvore, da árvore que está no meio do jardim, porque no dia que você comer dela, você vai morrer. Então o livre-arbítrio Deus já tinha colocado no homem, o direito de escolha. O livre-arbítrio, na verdade, diz respeito a isso. É o direito que nós temos e a capacidade de fazer essa avaliação e de escolher entre fazer algo ou não fazer. O homem tinha isso. Se o homem não tivesse isso, o homem talvez teria sido dominado e controlado por Deus. Mas Deus nem aos anjos deu isso, mas a nós Ele deu, o Senhor deu, que é a liberdade de escolha. Tá? Os anjos, de tão próximo que eles vivem a Deus, eles não têm essa liberdade, esse tempo todo para poder avaliar, analisar e fazer uma determinada escolha. O livre-arbítrio Deus colocou em nós. Então, queridos, o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. A imagem e a semelhança de Deus, repito, é o Espírito de Deus que o Senhor Deus compartilhou dele com o homem. Por isso que a Bíblia vai dizer lá na frente que Deus é Espírito. Então o homem tem esse Espírito em si. Por isso que a Bíblia vai dizer que a carne volta para o pó de onde ele veio e o Espírito volta para Deus que o criou. É o único ser que você vai ter na Bíblia, esses textos todos se comparando com Deus. Deus é Espírito e o homem é Espírito e vai voltar para Deus que o criou. Você não vai encontrar em nenhum ser criado. Isso não quer dizer que nós possamos ou podemos agora imaginar os animais e os demais seres que Deus criou como inferiores e nós podemos maltratá-los, porque não é assim que funciona. Muito pelo contrário, apesar que Deus deu ao homem a condição de exercer domínio sobre todos os seres viventes. Ele deu a condição de autoridade para que o homem dominasse sobre todos os seres criados, menos no próprio homem. Agora eu quero te dizer uma coisa: será que o homem hoje exerce esse domínio e essa autoridade sobre os animais? Os animais nos obedecem? Hein? A gente corre deles, né?
A gente corre deles. Então você vê que há uma inversão aí, que de certa forma é a queda do homem. Lá na frente a gente viu isso na apostila. A queda do homem avacalhou com todo o projeto original de Deus. Na verdade, isso tudo que nós estamos vendo aqui é o projeto original de Deus. O homem foi criado bom, justo, dotado de inteligência, consciência, livre-arbítrio, de maneira que pudesse exercer domínio sobre os seres viventes da terra e pusesse em prática essa faculdade de eleição. Deus fez o homem puro, santo e perfeito, bem parecido com ele, né? Bem parecido com ele. Mas o homem, em determinado momento, logo ali na frente nós vamos ver, ele vai e faz uma escolha que ele não deveria ter feito de forma alguma. Agora, por nós termos a imagem e a semelhança de Deus em nós, e animal nenhum ter a imagem e a semelhança de Deus, nenhum, você não vai encontrar na Bíblia que Deus tenha compartilhado a sua imagem, da sua semelhança. Isso também, irmãos, nos deixa numa condição muito séria de responsabilidade aqui nessa terra. Tá? Deus fez o homem lá, ó. O homem foi criado bom e justo. O que é uma pessoa boa e justa? É exatamente o homem original, o homem antes do pecado. Então Deus o criou de uma maneira, deu a ele a liberdade e ele fez a escolha errada logo em seguida. Mas o homem original, ele é bom, ele é justo, ele é perfeito, ele é puro, na verdade. Não sabe o que é pecado, o que é certo, o que é errado. Andavam eles lá nus, estava tudo muito bem. E Deus vinha na virada do dia conversar com eles, estava tudo muito bem. E olhe bem, queridos, que lendo a Bíblia a gente vai encontrar que Deus só deu uma proibição para o homem. Só falou para ele uma coisa: não coma de tal árvore. Coma de todas, menos de uma. Então o homem tinha uma carga de lei sobre ele mínima, muito leve. Hoje lá na frente nós temos os 10 mandamentos, que eles vão se ramificar dentro do judaísmo em 613 leis que o judeu tem que cumprir, e nós sabemos que temos que cumprir toneladas de leis, né? Então hoje nós temos uma complicação de leis, e o próprio Deus deu lá 10 mandamentos para o povo judeu. E lá o homem tinha só um: não coma de tal árvore. O homem não aguentou carregar um mandamento, querido. O homem não aguentou levar um mandamento. Mas Deus tinha feito esse homem puro e perfeito. Falou: vamos fazer ele a imagem, a nossa semelhança. Então nós temos uma missão, que é exatamente a missão de sermos o homem original que Deus criou. Tá? Todo o plano de Deus, o plano de salvação de Deus, tem como objetivo final devolver ao homem a mesma condição que ele tinha antes do pecado. Foi por isso que Cristo morreu. Nós lemos aqui nos textos, ele morreu foi para isso. Só que a gente precisa pegar agora e entender que esta é a responsabilidade que Deus colocou sobre nós. Nós, seres humanos, temos que andar sobre isso, em cima desse pensamento, tá bom? Agora, Deuteronômio 10:20, quem tem Deuteronômio 10:20 aí, puder ler, fazendo favor. Aliás, falei Deuteronômio, isso mesmo, Deuteronômio 10:20. Quem achar pode ler, tá? Primeiro do que eu. 10:20, achou? Manda ver. Está vendo, queridos? Isso no momento da entrega, da segunda tábua da lei, Deus estava exortando o povo de Israel e falou para eles: olha, ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e a Ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Esse texto aqui, esse Deuteronômio 10:20, é a chave, irmãos, disso que eu acabei de dizer, que nós temos a responsabilidade, por nós sermos os únicos seres criados à imagem e à semelhança de Deus, temos a responsabilidade de buscar de todas as formas que nós pudermos ser esse homem original antes do pecado, esse homem puro, esse homem, essa mulher, né, quer dizer, o ser humano, que não se entrega ao pecado, à vaidade, que não se vende, que não deixa a maldade, a malícia estar no seu coração. Tem até um hino que vocês costumam cantar aí, negócio do jardim do Éden, como é que é? Isso, vai por saudade de voltar ao jardim da inocência. O que eu quero trazer para você, dentro desse assunto rápido, corrido demais aqui, é que o homem original foi feito de tal maneira que ele vivia pelado, rasgado lá no meio de Deus, lá, ele e a mulher, e não tinha nada de mal, de tanta pureza.
E o que Jesus fez na cruz, o que o Senhor planejou durante todo o tempo, é voltarmos a ser esse homem, essa mulher, puro em todos os sentidos, até mesmo nesse. Por isso que eu lembrei da música aqui, voltar, porque o plano de Deus é voltarmos àquele momento da criação, antes da queda, que não havia pecado, o homem não tinha cedido ao pecado. Só que porque o homem caiu ali, nós já estamos até pulando um pouquinho para frente da queda lá, só que não tem como deslinkar isso tudo, né, desligar, é para você entender que é o plano de Deus. Então, quando eu estou aqui hoje, 2021, aceitei Jesus há 34, 35 anos atrás, estou lutando para caminhar, eu tenho que entender que tudo que Jesus fez na cruz é só isso, é me levar de volta àquele estado de antes. A Bíblia não diz que o Senhor vai buscar uma igreja pura, lavada, remida, sem mancha, sem mácula, não é assim? É isso, querido, que é ser puro, sem mancha, sem ruga e sem mácula. Só que como é que eu vou conseguir isso se Adão foi lá e avacalhou com tudo? Tornou a nossa vida um pouco mais difícil por causa daquela queda. Tornou muito difícil. Você pode notar que depois da queda, o mundo desanda, bagunça tudo, vai bagunçando tudo. Primeiro homicídio, depois toneladas de homicídio, acabou. Muito pecado em sequência, mas não era e não deveria ser assim. Então nós temos a missão, irmãos, dentro desse texto que nós lemos aqui de Deuteronômio 10, 20, eu peguei um pequeno estudo do que esse versículo quer dizer, e na verdade esse versículo quer nos dizer exatamente o que Deus espera, que nós voltemos àquele estado que Ele fez lá antes do pecado, que Ele tinha feito o homem à sua imagem, à sua semelhança. Quando vai dizer, ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás e a Ele te chegarás, a palavra que na verdade é ledovicabo, no original grego, que quer dizer exatamente nos juntarmos ou nos grudarmos a Deus. Aqui na nossa tradução vai, a Ele te chegarás, na verdade a Ele te juntarás, a Ele te grudarás. É muito mais do que te chegar, só chegar. É juntar, é grudar, é tornar como se fosse um com Ele, grudado mesmo com Deus. Então, o que o Senhor tem, o plano de Deus, é esse, a nossa missão aqui na terra. Então, queridos, é fazer isso o tempo todo, é nos juntarmos a Deus, é nos grudarmos a Deus, é nos chegarmos a Ele, mas no sentido original da palavra, que é mais do que chegar, é grudar, é ficar pegado, colado, de maneira que onde Ele vai, não tem como a gente ir para outro lugar, entendeu? Onde ele está, nós estamos, não tem como desconectar. E quando eu vou aprendendo essas coisas, eu fico mais tranquilo. Lembra que eu falo para vocês aí, recentemente eu falei que desde que eu aceitei Jesus, eu não consigo ficar um dia sem pensar em Deus. E no princípio eu falo para vocês que eu pensava que eu ia ficar louco, eu falei, eu vou ficar doido. Isso tem no garrou, grudou na cabeça. Quando eu ia esquecendo de Deus, antes de dormir eu lembrava, e aquilo colou. Eu não fiquei louco, não vou ficar, e sei que não vou ficar por isso. O original, a Ele te chegarás, e a Ele te colarás, pegarás, juntarás, vai ficar um com Ele. Onde Ele vai, você vai, não tem como você ir para outro canto. Por isso que as minhas teorias, muitas vezes, que eu pensava infundadas, eu vejo que tem lógica bíblica dentro do mais profundo do original da Bíblia. Vocês já escutaram eu falando aqui na igreja que quem conhece o Senhor jamais desvia? Quem tem experiência com Deus jamais desvia? Eu já falei isso demais. E agora eu tenho mais segurança. Porque de fato, quem de fato tem uma experiência com o Senhor e conhece, é um com Ele, Ele está grudado. E se Deus está grudado em mim e eu nele, como é que eu vou pecar, querido? Não me entra na cabeça isso. Nunca aceitei isso para a minha vida nem para a vida de ninguém. Então eu entendo quando a pessoa está conosco na igreja e cai e peca, é porque ela não estava ali, achegada, grudada, ela não era uma com o Senhor. Se ela for uma com o Senhor, ela não vai pecar. O pecado não mais terá domínio sobre vós, não diz a Bíblia. Então não é algo assim, não é algo de viajar, de sonhar. Não, é verdade, está com Deus, está grudado com Ele, não vai pecar nunca. Amém, queridos? Amém, igreja? Está com Ele, não vai pecar nunca, não vai conseguir, porque na hora que vai pecar, está lá Deus junto, não tem outra saída. Então veja bem, o termo hebraico, ledovicabo, que quer dizer grudado, juntado, que está nesse texto, vai nos remeter à imagem e à semelhança de Deus em nós. Essa imagem e semelhança de Deus em nós é como se fosse Deus em nós, né? Deus em nós, Deus está lá em nós. É por isso que a gente tem um problema sério com o pecado. Por isso quando você vai pecar, você sabe que vai pecar. Você sabe que quando você vai pecar, você sabe que vai pecar? Quando você vai fazer algo de mal, você sabe que vai fazer algo de mal. Qualquer coisinha que você vai fazer que não é de Deus, você sabe. Ele te mostra, opa, eu não estou nisso aí.
Mas por que então que a gente peca? É o livre-arbítrio que está lá em cima. Ele deu liberdade, o mesmo que ele fez com Adão e Eva. Deu liberdade, mas eles fizeram. Então, queridos, a imagem e a semelhança de Deus em nós refere-se a esse livre-arbítrio, né? Deus em nós vai mexer com isso, que é a capacidade de decidir entre o bem e o mal. Lembra de uma coisa, Adão já tinha liberdade de escolher, livre-arbítrio. Mas ele fez uma escolha errada. Deus falou, não coma da árvore que está no meio do jardim, porque no dia que você comer dessa, você vai morrer. E essa árvore era a árvore de quê? Era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Corrigindo, Adão tinha a capacidade de escolher, mas ele não conhecia bem e nem mal. Não havia esse conhecimento. Tudo que ele fazia era bem, era normal, não conhecia. Por isso que estava nu e nem estava por aí, nem estava aí com isso. Mas depois que ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, aí ele adquiriu um padrão que ele tinha que agora escolher. De fato, ele tinha que escolher agora entre o bem e o mal, porque ele sabia o que era bem e o que era mal. Comeu da árvore que não devia. Então, queridos, é muito sério quando a gente começa a pensar assim. E essa capacidade que hoje temos de escolher o bem e o mal, que é o livre-arbítrio que Deus deu para o homem, hoje nós temos um peso muito grande, que a gente sabe o que é bem e o que é mal. Por isso que quando você está diante de um pecado, de algo errado, uma maldade, você sabe que está fazendo maldade, está dentro de você, Deus lá dentro de você falando, está errado, não faz isso, porque você está fazendo isso, está lá te incomodando. Aí às vezes te ouve Deus em nós, e não faz o mal, mas a gente faz o que a gente quer e Deus fica muito chateado, fica muito aborrecido. Por isso que eu disse para vocês, pandemia no mundo, assolando e matando gente querida, e gente que a gente conhece, gente que a gente não conhece, isso é Deus que está muito aborrecido com o homem, que Ele criou a sua imagem e a sua semelhança. Eu não sei vocês aqui, mas alguém de vocês aqui já teve num ambiente mundano, que você quase vomitou e deu vontade de sair de lá, mas por alguma razão tinha que ficar? Alguém já teve assim? Eu já tive alguns. Deus deve se sentir muito pior do que nós, aquela ânsia, aquela vontade de sumir, de não querer ver aquilo. Deus deve se sentir muito pior dentro de mim e de você, porque quando Ele pôs a imagem e a semelhança dEle, Ele pôs em todo ser humano. Não escolheu só um ou outro todo. Então quem já esteve naquele ambiente imundo, podre, talvez nem era tão imundo nem podre, mas Deus lá dentro de você incomodou e fez você ter nojo daquilo, Deus se sente muito pior, querido, quando eu e você nos cedemos à prática do mal. Só que a gente não tem essa consciência dessa realidade. Por isso que a gente não pode entristecer o Espírito Santo de Deus. Então, querido, paro nessa parte aqui para a gente pensar na imagem e a semelhança de Deus, só para você ver o que é, de fato, a imagem e a semelhança de Deus em nós. É muito difícil. Com isso, a gente, irmãos, essa questão da consciência do bem e do mal, da capacidade de escolher, e o homem provocou isso quando ele comeu da árvore lá que não devia, é bem diferente, irmãos, de instinto, tá? Porque é capacidade para avaliar o bem e o mal. Porque do ponto de vista nosso, por exemplo, um tubarão é mau, não é? A gente não fala assim? Tubarão é mau porque se tiver lá na água, ele vai e morde, né? Se tiver lá, sentir cheio de sangue, ele vai e morde. A gente pensa, tubarão é mau. Mas será que tubarão é mau? Por que ele morde as pessoas? Instinto. Ele é mau. O cão. A gente costuma dizer que cão é bonzinho, mas quando ele morde a gente, ele já é mau. Será que o cão é mau? Não, querido. Ele não tem esse discernimento que Deus pôs em nós, ele age instintivamente. Agora, no homem, Deus pôs. Então, olha com o padrão de bem e mal. Porque a gente pensa assim, não, mas aquele animal é mau. Não, diferente de nós, querido. E o ser humano, às vezes, é pior do que um animal, você sabe disso? Porque uma mãe tem coragem de pegar uma criança e colocá-la num saco e jogar no lixo, como nós vimos lá. Enfim, muita atrocidade, muita maldade, a gente sabe que o ser humano faz, que o animal vai fazer aquilo instintivamente, mas o homem não decide por instinto, né, como o cão, como o tubarão, como eu disse. O homem vai decidir entre o bem e o mal, porque Deus está em nós, grudado em nós, que é o verdadeiro sentido da palavra lá do texto que nós lemos, e Ele vai nos incomodar e vai nos direcionar a decidir para o bem. Quando a gente decide para o mal, nós estamos desagradando a Deus e fazendo exatamente aquilo que Deus não faria se nós chegássemos e cedêssemos. Deus está em mim,
Ele habita em mim, então eu me entrego para fazer a tua vontade. Nós não vamos fazer o mal, vamos só deixar Deus levar e vamos sempre fazer o bem. Tá vendo? Porque Deus é bom. Na verdade, a própria palavra vai dizer que Deus é bom. De fato, porque se espera do homem, né? Atitudes, irmãos, racionais, né? Pensadas, menos egoístas. Mas de fato não é o que a gente vê. Mas eu quero que o irmão saia daqui eu quero que os irmãos saiam daqui nessa noite, entendendo isso, e deixa Deus em ti trabalhar. Deixa Deus em ti fazer a obra. Lembra que toda maldade não é Deus, não, é o inimigo. Então Deus não está, você não está grudado em Deus, nem Deus grudado em você, né? Então, portanto, irmãos, quando nós pecamos, fica nítido que nós não estamos grudados em Deus, ou seja, Deus não está em nós. A imagem e a semelhança de Deus, então, fica ofuscada em nós pela força do pecado. Imagem e semelhança de Deus em mim, o Espírito de Deus em mim, mas aquilo fica ofuscado pela maldade, pelo pecado, que eu me entrego, que eu cedo. Então todo ser humano que vive grudado em Deus, irmãos, ele é bom por natureza, é santo, é puro, é confiável, só pensa em fazer o bem, só pensa em glorificar o nome do Senhor. Pensa num homem bom, que não retribui o mal por mal. Pensa num homem, esse homem é Jesus, lembra dele? Bom demais, só fez coisa boa, eles humilharam, perseguiram, mataram, e na hora que ele ia morrendo, ele ainda falou: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Está vendo, meus irmãos? É o exemplo perfeito do homem original. Jesus, de fato, andou aqui exatamente como o homem original, como Adão antes do pecado. Por isso que ele era aquilo. Deus estava de tal maneira em Jesus, estava na plenitude do Senhor, de Deus na vida dele, que ele era o próprio Deus, então ele expressava Deus em sua plenitude. Por isso que ele fazia os milagres que ele fazia, mas também é por isso que ele aguentava, irmãos, as humilhações e as pancadas como ele aguentou. E nós aí vivemos numa luta, querido, a maior parte das vezes nós estamos grudados em Deus, Deus está longe de nós. É muito complexo isso, irmãos, é muito complicado, tá? É por isso nós crescemos todas as vezes que quando nós temos a opção de fazer o mal, aí com muito esforço e muito empenho, nós conseguimos fazer o bem. Vou repetir. Se você quer crescer como crente, presta atenção nisso. Estamos falando da imagem e semelhança de Deus, Deus grudado em nós grudado em Deus, só vamos fazer o que é bem. Mas a força da maldade, do pecado, lá que Adão arrumou para nós, agora nos pressiona para o mal. E eu escrevi isso aqui, ó. Por isso, nós crescemos todas as vezes que quando nós temos a opção de fazer o mal, com muito esforço, com muito empenho, nós conseguimos fazer o bem. Naquele momento, querido, que você faz o bem, Deus lá em cima é glorificado e exaltado. Imagino que o céu inteiro deve se alegrar demais quando você faz o bem, porque não é essa a expectativa que se tem do homem aqui nessa terra, depois da queda lá de Adão. Então toda vez que o mal vier perto de você, querido, se esforce e faz o bem. Naquele momento, você vai crescer espiritualmente muito, vai se elevar, vai crescer, vai se aproximar de Deus. É isso que é nós chegarmos a Deus. Lembra da palavra lá? Chegar é estar grudado com Deus. E grudado com Deus você vai fazer o bem. Começa a fazer esse empenho, esse esforço. Precisamos disso, irmão, na nossa vida o tempo todo. Então, neste momento, nós alcançamos, através da bondade de Deus em nós, presta atenção, neste momento, qual momento? O momento em que a gente tem a oportunidade de fazer o mal, a gente se esforça e faz o bem. Neste momento, nós alcançamos, através da bondade de Deus em nós, fazemos exatamente aquilo que Deus faria se Ele estivesse aqui agora na terra. Você entendeu? Entendeu, irmãos? Ou quer que eu repita? Se toda vez que o mal bater na tua porta, você resistir a ele e fazer o bem, você cresce, se eleva na presença do Senhor, como discípulo, como servo. Isso por quê? Porque neste momento você consegue, através da bondade de Deus na sua vida, da ajuda dele na sua vida, você consegue fazer aqui na terra exatamente o que Deus faria se ele estivesse. Isso aí, querido, é que é a imagem semelhante de Deus em nós. E a gente está vivendo a plenitude de Deus na nossa vida. E por aí vai. Por isso que Jesus atribuiu fazer o bem ao outro, era fazer bem a ele. Por isso que o Senhor atribuiu tanta coisa boa para a gente fazer. Porque a fé sem a obra é morta. Tem muita gente que fala que tem fé, mas não tem obra. Quando você não tem obra, você não tem fé. Porque uma coisa leva a outra. A imagem semelhante de Deus vai te levar a fazer o bem. Deus em ti vai te levar
a fazer o bem. Então, irmão, vamos lá. Para a gente concluir esse assunto ainda, que é o primeiro da imagem e semelhança de Deus no homem, através do livre-arbítrio, nós escolhemos estar unidos a Deus, e isso nos condiciona a ser parecidos com Deus. É isso que é a imagem e a semelhança de Deus em nós. Ele nos criou, pôs o seu Espírito em nós, nos fez diferente de todos os seres humanos. O pecado tenta nos afastar do Senhor. Toda vez que praticamos o pecado, estamos entristecendo Deus em nós, o Espírito Santo de Deus em nós. E quando a gente consegue com muita força e empenho. Por que muita força e empenho? Porque ninguém na face dessa terra pode crer erroneamente que o Espírito Santo de Deus vai ficar te empurrando para fazer o bem, que ele não vai. Isso não existe. Isso é falha. É por isso que você vê pastor grande, pastora grande, homem grande, de repente aparece lá como pedófilo, como adulto, como ladrão, está roubando dinheiro do povo e continua roubando e continua fazendo coisa errada. Porque, querido, o Espírito Santo de Deus, não é esse o papel do Espírito Santo de Deus. A Bíblia vai dizer para nós em Atos, capítulo 1, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ele é poder de Deus para você testemunhar. E como é que eu vou testemunhar quando o adultério bate na minha porta, no meu coração? Como é que eu vou testemunhar quando a oportunidade de mentir bate na minha porta? É crendo que o Espírito Santo de Deus vai me impedir? Não. Ele é o poder de Deus para testemunhar. Então ele me dá força para dizer, não, eu não vou adulterar, eu não vou pecar, não, eu não vou roubar, eu não vou mentir, eu não vou maltratar ninguém de vocês, nem os lá de fora, eu não vou. Por quê? Porque o Espírito Santo já me deu força para testemunhar. O testemunho é atitude. Olha bem, o testemunho é atitude, querido, é ação. E Deus não vai pôr impedimento para você agir, não. Ele vai te dar a liberdade e o poder para escolher, analisar, avaliar, falar, não, eu não quero adulterar, não. Não, eu não quero roubar, não, eu não quero mentir. Não, eu não quero olhar isso que é pecado, não, eu não quero ler essa coisa que é pecado. Eu não quero, o poder já te deu, o poder é para testemunhar. O poder não é para te frear, o poder não é para te empurrar, o poder não é para te pegar pelo laço, te conduzir. O poder, querido, vem lá atrás, ó. É a imagem semelhante de Deus em você, é Deus em você, tomando conta do lado pecaminoso, do lado mal, do lado ruim, te aperfeiçoando, te preparando para ser a noiva do Senhor, para nos levar lá ao estado que estávamos antes de Adão, né? Antes de Adão pecar. Então, queridos, é através do nosso livre-arbítrio que nós escolhemos estar unidos com Deus, e é isso que nos condiciona a ser parecidos com Deus. Tá? É isso que nos condiciona a ser parecidos com Cristo, e é isso que nos faz diferente de todos os animais que existem, de todas as criaturas que o Senhor fez sobre toda a terra. Só aí, então, a gente está falando sobre a imagem e a semelhança de Deus. Então, resumindo rapidamente, imagem e semelhança de Deus é que Deus é Espírito, e Ele colocou do seu Espírito no homem, não colocou em animal nenhum. Mas esse Espírito de Deus em nós agora, né, é o que nos condiciona para sermos igual a Deus aqui na terra, iguais a Deus, parecidos com Deus. Esta imagem dele que ele pôs em nós. O pecado entrou, avacalhou com tudo, e agora nós temos que nos empenhar e nos esforçar para permitir que Deus em nós comece a aparecer através das nossas atitudes, através da nossa maneira de pensar, de agir, de falar, e por aí vai. E aí existe o emprego da escolha e o emprego da força e do esforço. Por isso que eu gosto de analisar, eu gosto muito de comparar Adão com José. Adão tinha só a mulher dele e só uma ordem. A mulher comeu da fruta e deu para ele, ele comeu. Ele escolheu, decidiu, comeu e deu no que deu. Já o José cá fora, os irmãos dele tudo tentando contra ele, os irmãos todos tentaram matá-lo, e José sofreu de todas as maneiras. Quando ele começa a prosperar lá na casa daquele homem rico, a mulher se joga em cima dele, se oferece para ele tinha tudo para ter uma relação sexual com aquela mulher, e talvez crescer, né, profissionalmente naquela casa. Ele simplesmente toma uma decisão pura, santa, que Adão não tomou. Ele viu aquela mulher e falou, olha, não, eu não quero, e saiu correndo, foi preso. Mas Deus o ergueu e levantou. E cá em Gênesis, Adão simplesmente aceitou, o pecado veio na mão dele, ele pegou e deu no que deu. Então eu gosto de comparar esses dois, livre-arbítrio, liberdade de escolha. Adão escolheu pecar, José disse, eu não vou pecar. E Deus estava com ele, os dois. Deus estava com dois. Adão falou, eu vou pecar,
ainda que fosse o homem original, né? Saiu das mãos de Deus, soprou na narina dele, Deus simplesmente aceitou. Você vai pecar? Pode pecar então. Você vai acabar com o meu plano, vai bagunçar, mas pode, e pecou. E José falou, não vou pecar, e Deus falou, tá bom, estou contigo também, você não vai pecar? Então vamos embora, vamos junto. E deu no que deu. Deus o exaltou sobremaneira e ele abençoou toda a casa dele. Então, quer dizer, para a gente ver essa questão da imagem e a semelhança de Deus, isso não te torna melhor do que ninguém. Muito pelo contrário, coloca sobre nós a grande responsabilidade de saber que eu tenho que ser parecido com Deus, porque a imagem e a semelhança dele está comigo, está em mim, e que dê a imagem e a semelhança dele. Para pesar as coisas, a imagem e a semelhança de Deus estava com Adão, está conosco, estava com Jesus, e está com aquele bêbado que está caído na rua lá agora mesmo. Aí bagunça os crentes, porque muitos de nós não admitem isso. Está lá o bêbado caído no seu vômito, aquele que está lá adulterando, pecando, tem em si a imagem e a semelhança de Deus. É que lá o pecado está mais abundante e não deixa, e ofusca a imagem e a semelhança de Deus. Por isso que eu estou dizendo, Deus tem que estar transbordando em mim, 100% Deus em mim, para que as pessoas olhem e vejam, ali está ali uma pessoa abençoada. No mundo eles costumam dizer iluminado, né? Pessoa iluminada, olha lá, aquilo ali dá gosto conversar. É Deus em nós, querido. Aí vai aparecer a nossa maneira de vestir, de falar, de andar, de pensar, por aí vai a imagem e a semelhança de Deus em nós, tá? O primeiro homem, irmãos, tal como Deus o criou, dotado de inteligência, consciência, livre-arbítrio, era superior à criação animal. O Gênesis 1, 26 deixa isso muito claro, né? O homem era sim superior a toda criatura ou coisa criada, né? Estava capacitado a manter comunhão com Deus, né? A faculdade do homem de escolher entre o bem e o mal envolvia a possibilidade de eleger este e não aquele. Desobedecendo assim o Criador em virtude da sua inteligência, o homem então era responsável por seus atos, em virtude da sua inteligência. Inteligência é um problema sério, muito sério. Quando você começa a se deixar levar pela o seu inteligência, que eu quero dizer intelecto, talvez ficar melhor. Talvez inteligência vai pensar, mas Deus quer que todo mundo seja burro? Não. O intelecto, se você deixar o teu intelecto conduzir sua vida, você vai se dar muito mal, porque em determinados momentos o intelecto não pode fazer nada. É a fé que tem que agir. Se o intelecto seu não andar, fé e razão não andar bem equilibrada, você está roubado nesse mundo, principalmente agora com o Covid. Com Covid agora, então, ou você vai para a fé, ou então você está roubado. Se for pelo intelecto, você está roubado. Os números só aumentando. Vacina aí não está valendo nada, está aumentando mais ainda. E a gente sempre ouvindo uma coisa que não é, e depois tem que consertar lá na frente. Ou você enterra a cara na fé, descansa no Senhor, creia que o Senhor vai pôr um fim em tudo isso, e eu creio e tenho orado com relação a isso, ou então você está roubado, porque a ciência está dizendo aí agora, sabe o quê? Eu acabei de ler ontem e repetiu hoje a notícia, o secretário de saúde da ONU acabou de dizer que vacina não vai resolver o problema de Covid, mas até outro dia eu resolvia. E aí? Se você for pelo intelecto, está roubado. Ele disse, vacina não vai resolver o problema, é necessário tomar atitudes mais drásticas, mais rígidas, mas quais? Como é que é? Sim, eu não gosto nem de ficar falando, porque a vacina está chegando aí, mas a Leninha está falando isso aí, está morrendo quem vacinou. Querido, eu estou aqui para te dizer, se você não entrar nessa da fé e cuide-se e vai pela graça, você vai ficar doido, porque não dá para acompanhar mais nada. Não dá, a ciência está totalmente perdida. Estão fazendo o que pode, o que não pode. Então, querido, eu deixo isso para você, que é necessário a gente não deixar que a inteligência, que o intelecto nosso nos conduza, porque não vai dar, não está dando, não vai dar. Vai ser muito mais gente agora ficando doida e louca aí, porque criou na vacina, a vacina não está funcionando. E aí? Nós vamos crer no quê? Não tem nada para crer, a não ser no Deus Todo-Poderoso que eu estou falando. Vamos crer nele, vamos orar. Amém, queridos? Vamos pedir, Deus, acaba com a pandemia, o Senhor pode. O Senhor pode enviar o anjo do Senhor nos 4 cantos da terra para soprar um medicamento que vai nos imunizar contra o vírus. Se o Senhor não quiser matar o vírus, então sopra aí, o anjo de Deus, sopra lá um medicamento que nós fiquemos imunes e o vírus vai ficar por aí, nós vamos nem saber que ele existe.
algo, querido, tem que ser feito, mas não vai ser no homem, no intelecto, na inteligência. Está todo mundo ficando confuso. A inteligência do homem está virando loucura. Está virando loucura. Já não dá mais para você depositar sua confiança. Então vamos lá. O homem, então, irmãos, se torna responsável pelos seus atos. Porque Deus, assim, né, fez esse homem dotado de inteligência, de consciência e capacidade. Estava capacitado a manter a comunhão com Deus, né, a faculdade de escolher entre o bem e o mal, e envolvia a possibilidade de eleger entre uma coisa ou outra. O homem nem sempre faz assim. O homem não elege. O homem simplesmente toma as suas decisões. Não chega a eleger, a escolher. Vamos ler os textos que estão aqui em Lucas 12, 47, 48, na sua apostila. Lucas 12, 47 e 48. Está vendo, querido, o que o texto vai dizer sobre o servo? Sob a vontade do seu senhor e não fez, vai ser castigado. E o servo que não soube e fez, está vendo? A coisa é assim que funciona. Você sabe o que deve fazer, porque o Senhor te disse, nos capacitou com inteligência, consciência, livre-arbítrio, e ainda nos fez, entre aspas, superiores aos animais. Então, Deus nos colocou numa condição, irmãos, que Ele agora cobra de nós. Ele está cobrando de nós essa volta, esta responsabilidade pelas nossas atitudes e tão erradas que muitas vezes nós tomamos, né? Então é muito sério isso. A queda do homem, irmãos. Até agora nós falamos do homem criado em imagem e semelhança de Deus, né? O homem dotado de inteligência, capacidade para poder escolher. O perigo desta inteligência nossa nos desviar do Senhor, nos desviar da fé e nos conduzir num mundo materialista e que não confia e não crê em Deus. Eu creio muito no equilíbrio entre a fé e a razão, entre o intelecto e a fé, e a gente poder caminhar, irmãos, bem estudados, preparados, mas não perder a fé. Eu tenho comigo que a ciência só me ajuda a aproximar de Deus. Todo conhecimento me ajuda a aproximar, não me afasta. Mas nem todas as pessoas têm essa mesma condição. A queda do homem. Como se dá a queda do homem? O diabo e Satanás, apresentando-se em forma de serpente lá no jardim do Éden, irmãos, despertou no homem a dúvida, e eu coloquei em letra maiúscula, no coração de Eva, no que diz respeito à veracidade de Deus. O que a serpente faz? Aparece e não dá o bote dela imediatamente, mas ela desperta no homem a dúvida. A dúvida, ela foi levantada por causa da inteligência, por causa do livre-arbítrio, por causa de todas as condições que Deus pôs no homem, não pôs no animal. É difícil você convencer um animal a alguma coisa, principalmente coisa que é contrária à natureza dele. Você sabia? É muito difícil você conseguir convencer um animal a fazer algo que é contrário à natureza dele. Mas o homem, por ter todas essas capacidades que Deus deu, a serpente sabe. E fácil a serpente lança no homem uma coisa chamada dúvida. Dúvida. Por isso que a gente tem que tomar tempo estudando Bíblia. Crente que não gosta de Bíblia, torna-se uma arma, torna-se um alvo muito fácil do inimigo, porque a arma do inimigo é a dúvida. É a dúvida. Você pode notar que quando a dúvida entra, vem ansiedade, vem um punhado de coisas sobre nós. A dúvida é um problema, querido. E a dúvida, ela só funciona conosco. O animal não. O animal, ele vai por instinto, ele não tem essa liberdade, ele não tem essa capacidade. Deus não deu para eles. Animal é animal, vive lá e não está nem aí, está tudo muito bem, né? Tudo tranquilo, é aquilo, né? O animal, mais ou menos, é claro que isso não há como provar. O animal, ele já sabe, o porco sabe que ele vai virar bacon, né? O porco sabe que vai virar bacon e está tudo tranquilo. O peru sabe que ele vai virar comida quando é no final do ano, né? Natal, que vira comida. Nos Estados Unidos é no dia de ação de graça. Então está lá, é instinto, já nasce, é aquilo mesmo. Nós não, querido, nós não. Deus nos deu capacidade de mudar. Você já notou que Deus deu capacidade de mudar? A gente sair daquela condição, daquele caminho. Nós temos essa condição. E isso é muito complicado, querido. Aí o que o diabo faz então, queridos? O diabo, Satanás, ele se apresenta em forma de serpente e lança dúvida. Ele não chegou falando, Deus é mentiroso. Ele não chegou, Deus mentiu para você. Nada disso, né? Lançou dúvida. Não foi isso que Deus disse. Olha que perigo esse, não foi isso. Você pode notar, irmão, não levanta a mão, mas eu quero que você que conhece uma pessoa diabólica e infernal,
o quanto que ela é sorrateira. Alguém conhece? Vai suave, vai tranquilo. Geralmente é uma pessoa muito boa. Geralmente é excelente. Às vezes até prega bem. Às vezes ora demais. É sempre assim. Diabo, querido, é assim. Ele trabalha na dúvida. Te lança a dúvida. Por que ele lança a dúvida? É porque ele sabe da capacidade que Deus te deu. Ele sabe que Deus te deu livre-arbítrio, te deu inteligência, capacidade de analisar, de avaliar. Então ele entra aí. Quando ele entra aí, depois do zerou, acabou. E aí, a armadilha do diabo ultimamente tem se lançado. Pois nós estamos com esse estudo aqui de doutrina básica da Bíblia, porque tem pegado gente velha de igreja e lançado dúvida. Lançou dúvida, acabou. Se o diabo lançar a dúvida em você, Jesus existe mesmo ou não existe? Acabou, querido, já te pegou. Você tem liberdade para escolher, Deus vai deixar você escolher. Igual deixou Adão comer da árvore lá. Deus deixou Adão comer da árvore, não vai deixar você duvidar que Jesus existe? Você começar naquele negócio, mas não dá, será que ele morreu, ressuscitou? Caramba, se você chegou nesse nível aí, ele já te pegou. Deus não proibiu Adão lá atrás, ele vai te proibir, ele vai te pedir. Está vendo, querido, o trabalho do inimigo? Lança a dúvida, tá? Lançou a dúvida. E se você for ler bem direitinho os textos, você vai ver que o diabo, né, Satanás, é a antiga serpente e foi o trabalho que ela fez. Vamos ler lá Apocalipse 12, só para algum irmão que talvez não saiba, a Bíblia quando nos especifica lá que a serpente, né, era Satanás, era o diabo. Apocalipse 12, 9, quem achar primeiro pode ler, sem problema, tá? Foi precipitado o grande dragão. Aí fala, a antiga serpente, que se chama diabo e Satanás. Aí para a gente entender, é ele que estava lá. A serpente lá era diabo e Satanás. A antiga serpente, que aqui em Apocalipse, né, está sendo julgado e condenado, na verdade. E ainda não chegou esse tempo, mas chegará. Depois o capítulo de Apocalipse, o 20, o versículo 2, também, se você puder ler para nós, alguém puder, ou eu posso, né? O 20 e o versículo 2 vai dizer, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Viu que a Bíblia é boa, a Bíblia explica para nós? Serpente lá era o diabo, era Satanás, o dragão, né? Prendeu o dragão. Então, queridos, veja bem, o diabo, ele lança dúvida, lá no Jardim do Éden, lançou dúvida em Eva, e Eva, por conseguinte, fez com que Adão comesse da árvore que não deveria comer. Aí é um outro estudo para nós, mas será que Adão tinha chance de não comer? Né? Será que Adão podia fazer como José e dizer, não vou comer? E se Adão não comesse, o que seria da raça humana? Né? São coisas que a gente nós podemos nos perguntar. A queda, então, irmãos, deu origem ao pecado, à tristeza, à enfermidade, à morte, sobre a humanidade. A queda deu origem ao pecado. O homem lá, quando pecou, né, quando ele deixou que a dúvida entrasse no seu coração, bagunçou a coisa, a mulher, no caso Eva, e quando ela deu para Adão comer, que Adão comeu, ali então deu origem ao pecado, é chamado de pecado original, na verdade, chamado de pecado original, e isso está registrado para nós na Bíblia, em Gênesis capítulo 3, se você quiser abrir Gênesis capítulo 3, está descrevendo muito detalhadamente como tudo aconteceu. Gênesis 3, do 7 ao 24, você pode dar uma lida na sua casa depois, tá? Você vai ver muito detalhadamente o processo de como a serpente usou os sentidos, né, de Eva para poder derrubá-la. Ela viu que a árvore é boa, agradável, e ela cedeu aquilo, e a gente aplica isso no nosso coração, que o inimigo hoje usa a mesma tática, é os sentidos, é os olhos, com aquilo que é agradável aos olhos, é o ouvido, é o paladar, enfim, por aí, a mesma estratégia. O diabo não mudou em nada, é a antiga e velha serpente com suas astutas ciladas. A gente só precisa andar no Espírito, deixar que Deus sobressaia em nós, né? Depois o texto vai dizer para nós em Romanos 5,12, aí se você pode abrir lá fazendo favor, Romanos 5,12, onde nós lemos 5,12 até o 19, mais especificamente, vai mostrar para nós todo o processo de Adão, o primeiro pecado, o primeiro homem, e sendo o pecado, né, ter tido origem em um homem, a salvação, a vida eterna, o perdão dos pecados também vem por um homem, que é Jesus. Por isso esse texto vai comparar, Romanos vai comparar Adão e Jesus. Adão, primeiro homem,
pecado original. Jesus, também por um homem, veio a salvação para todos nós. E depois 1 Coríntios 15, 12, pouquinho mais para frente, 15, 21, tá? 1 Coríntios 15, 21, vai dizer mais claramente para nós: pois assim como a morte veio por um homem, que é Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, que é Jesus Cristo. Está vendo? Então faz esse paralelo, essa comparação, né? A queda deu origem ao pecado, a dor, a tristeza, a enfermidade, a morte. Então tudo quanto é tipo, né, irmãos, de desgraça, de coisa ruim para a raça humana. A corrupção do homem é confirmada não somente por sua inteligência ou intelecto, talvez seja a melhor palavra aqui, mas também pela história do mundo, porque não só o homem tem deixado que o seu intelecto te desvie de Deus e de tudo aquilo que é Deus. Nós usamos o nosso intelecto, às vezes, até para priorizar aquilo que não é Deus. A história do mundo conta isso. Irmãos, é lamentável quando nós podemos ver a história da raça humana, como ela é bagunçada, meu Deus do céu. Até mesmo a religião, a fé, a nossa fé em Cristo, o cristianismo, foi objeto, irmãos, foi instrumento de guerras, de morte, de violência, de assassinato, em nome de Cristo, que odeia e odiava essas coisas. Então a própria história, né, do homem era muito complicada. Se alguém puder ler para nós, 2 Coríntios 5, 17, e outra pessoa ler Romanos 1, 21, 22, eu vou agradecer. Vamos ler um pouquinho de Bíblia? 2 Coríntios 5, 17 e depois o próximo texto de Romanos 1. Agora eu vou ler o 28 até o 32. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, ele os entregou a um sentimento pervertido para fazerem coisas que não deviam. Estão cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. São murmuradores, caluniadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. São nércios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Embora não tenham conhecimento da justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Vocês viram aqui uma lista, irmãos, de coisas que eu pedi para ler, só para vocês ouvirem, olha para você ver. E como eles não se importaram de ter conhecimento ele é muito relacionado ao intelecto, à capacidade de adquirir conhecimento. Como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, olha bem, ele os entregou a um sentimento. Olha os sentimentos, irmãos, que Deus os entregou aqui, porque não usaram o seu intelecto para as coisas de Deus. Olha os sentimentos. Entregou um sentimento de pervertido, fazerem todas as coisas que não deviam. Olha bem, são cheios de iniquidade, cheios de prostituição, cheios de malícia, cheios de avareza, cheios de maldade. Olha bem, irmão, cheio de inveja, cheio de homicídio, cheio de contenda, cheio de engano, cheio de malignidade. São murmuradores, ó, parece até que a gente está falando de igreja, né? Tudo está aqui, ó, para você ver. São murmuradores, caluniadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males. Olha, a pessoa que inventa o mal, desobediente aos pais e às mães, são nércios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. É isso que nós estamos falando aqui, porque eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, ou seja, não usaram o seu intelecto, sua inteligência para conhecer a Deus. Então Deus os entregou esses sentimentos todos. São sentimentos que a gente vê hoje nas pessoas do mundo, a gente sempre viu. Por isso é complicado quando a gente não consegue entender o que é esse processo de a imagem de Deus em nós e a queda do homem. Isso é consequência de não usar a inteligência, o intelecto, a capacidade para o conhecimento de Deus. Por isso que a gente costuma dizer, se o crente tivesse que escolher um dia para ir na igreja, ele teria que ir no estudo, porque é no estudo que ele vai ter conhecimento de Deus. Mas não, a gente gosta, sabe de quê? A gente gosta de reteté, a gente gosta de blá blá blá, a gente gosta de música boa, eu também gosto, mas está entendendo, querido? Se você for escolher na tua vida, eu quero aprender de Deus, porque eu quero usar meu intelecto, eu quero usar, o meu conhecimento de Deus é que vai me sustentar fora de uma vida de pecado. Porque a lista de baixo aqui é porque eles não tiveram conhecimento de Deus, eles não importaram em ter o conhecimento de Deus. Deus entregou eles para esse tudo de pecado. Aqui está o homossexualismo, está tudo quanto é pecado, está escrito aqui. Então não há outro caminho, irmão, para mudar, senão
usar a inteligência e o raciocínio para conhecer a Deus. Por isso que às vezes vai dizer, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Repito, se você tiver que escolher um culto para ir na igreja, você não pode ir em todos, escolha aquele que vai ter leitura e estudo da Bíblia. Por isso que a gente não consegue largar o pecado. Você não puder ir em todos, em um, eu vou no que tem estudo. É domingo de manhã, estou agarrado. É na quinta de noite, eu vou. Tem que ter. Eu vou repetir para você, eu sou enjoado, não sou? Olha o Romanos 1:28. E como eles não se importarem em ter conhecimento de Deus, ele se entregou a esses pecados todos. Então não adianta você ficar orando para alguém largar o pecado. Você tem que orar para aquela pessoa ter conhecimento de Deus e levar o conhecimento de Deus para ela. Por isso que estudo bíblico, discipulado é importante. Você está ali lendo a Bíblia e conhecendo. Quer ganhar alguém para Jesus? Você só vai conseguir arrancar a pessoa do pecado se ela tiver conhecimento de Deus. Bíblia, estudo bíblico, revistinha fraquinha, aguinha com açúcar. Nós aqui estamos levando uma coisa um pouco mais profunda para nós, mesmo assim pesa. Mas aqui não é uma chave, eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, Deus entregou a todos aqueles pecados. Adultério, vai falando aí. Está vendo, querido? A chave, o caminho. Então a corrupção do homem é confirmada por causa do seu intelecto, sua inteligência, ele não quis conhecer a Deus, e aí isso vai refletir toda a história da humanidade. Não vamos ler todos os textos ali, queridos, mas você pode ler na sua casa, tá tranquilo? O sexto, vai ainda falando da corrupção, esta corrupção afeta todo ser do homem. Essa corrupção vai afetar o homem por completo. Veja bem Romanos 3:19. Romanos 3, versículo 19, diz assim: nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Tudo que a lei diz, ela diz para os que estão debaixo da lei, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo chegou a dizer, o mundo jaz no maligno. Não tem nada que se aproveite. O mundo é mundo e a gente precisa ser diferente, né, do mundo. E o pecado ele vai afetar a corrupção, ou a corruptividade, porque se falar de corrupção, você vai pensar que é aquilo que o político está fazendo lá agora, né? Não tem nada a ver. A palavra corrupção ali é de corruptível. Então vamos pensar assim, tudo que é mal, tudo que é corruptível, né? Tudo que é pecado, afeta todo o homem. O homem, tal como se conhece, não é o resultado do processo de evolução, senão que foi criado perfeito por Deus, mas por sua queda se acha imerso na depravação, na degeneração, está separado de Deus, ama a rebeldia e o pecado e se encontra debaixo da condenação justa de um Deus santo. O mundo como se vê hoje, o homem como se vê hoje, não tem nada a ver com evolução, nada, é o pecado que faz isso no homem, de tal maneira ele é corruptível, igualzinho lá uma corrosão numa vasilha de lata, de aço lá. Não sei se você notou como que a ferrugem, ela come, né? Ela come aquele material de lata, por exemplo. Assim é o pecado, querido. Então nós não tem nada a ver com evolução. A depravação que o mundo vê hoje não tem nada a ver com evolução. Na verdade, é o que o pecado faz, né? Degenera de tal maneira, né? E que separa o homem cada vez mais de Deus e vai nos tornando cada vez mais rebeldes e mais afastados do nosso Senhor Deus. Pandemia, esse negócio de fecha a igreja, abre a igreja, pode cultuar, não pode, é um bom momento para a gente buscar, nos avaliar e ver o quanto nós estamos grudados em Deus, agarrados em Deus, o quanto de fato estamos crescendo na graça, no conhecimento do Senhor, sem entrar em discussões vazias e que não diz nada a nós, não tem nada a ver conosco. Mas isso é um bom momento para medir o quanto de corrupção, né, entrou em nós pelo pecado, ou o quanto não entrou, quanto estamos firmes com o Senhor. Lembra lá do estado original, lembra que o que o Senhor projeta, o que o Deus Todo-Poderoso quer fazer, é fazer com que o homem volte àquele estado de antes do pecado de Adão. É isso que vai ser quando o Senhor se revelar em toda a sua glória, né? É isso que o Senhor vai fazer depois de julgar os vivos e os mortos. Ele vai levantar para si um povo só, um povo santo, exatamente como era lá antes do pecado, né? Um povo lavado e remido pelo sangue do Senhor. A redenção do homem, irmãos. Cristo nosso Redentor
né? Ele é o nosso Redentor. A redenção do homem é possível só através de Jesus Cristo. Então, ele foi tentado da mesma maneira que nós somos tentados. Mateus capítulo 1, eu gostaria de ler. Nós lermos, eu vou ler um versículo, e aí cada irmão lê um versículo. Mateus capítulo 4 vai mostrar para nós ali um momento na vida de Jesus muito específico. Momento em que Jesus foi tentado. Mateus capítulo 4, vou ler o primeiro versículo e nós vamos ler até o 11. Veja, irmãos, em tudo o Senhor foi tentado. E o texto que lemos anterior, Mateus, mostra a tentação de Jesus. Veja que coisa incrível. O Jesus estava jejuando, ou tinha terminado de jejuar, 40 dias, 40 noites. A nossa ideia de jejum é que o jejum vai nos deixar mais fortes, não é assim? Vai deixar a gente mais pronto. E alguns ainda vão acreditar que o jejum vai nos dar, vai nos tornar a vida mais fácil espiritual. No entanto, Jesus foi tentado naquele momento em que ele estava encerrando o seu jejum. Isso mostra para nós que o nosso Redentor, o nosso Senhor, ele foi tentado da mesma maneira que nós somos tentados e somos tentados hoje. Isso não nos faz em nada piores do que Jesus sermos tentados. Agora, a diferença é que Jesus foi tentado e ele não cedeu ao pecado. E Jesus está fazendo aquilo tudo sem ele dever nada, sem ele ter que ter dívida nenhuma com o Senhor. Ele estava passando por esse processo exatamente para nos dar condição hoje de viver a vida eterna. E ele pecou, ele não pecou e foi tentado, essa é a grande verdade. E ele pagou, irmãos, também um preço muito alto pela nossa redenção. Mateus 20, verso 28, se alguém puder ler, Mateus 20, 28, ele pagou um preço muito alto mesmo, pela nossa redenção. Está vendo? O preço muito alto que ele deu é dar sua vida em resgate por muitos. O nosso Redentor foi tentado como nós, né? Nosso sumo sacerdote foi tentado. Ele não pecou, no entanto, ele pagou um preço muito alto, dando a sua própria vida. Ele se converteu em propiciação pelos pecados de toda a raça humana. 1 João 2, aliás, quem achar pode ler para nós. 1 João 2, vai mostrar para nós essa verdade, ele se tornando propiciação pelos nossos pecados. Quem achou pode ler 1 João 2. Está vendo? Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente dos nossos, mas também pelos de todo mundo. Então, todos daquela época passada, aquele presente e do futuro. O que é a propiciação? É um ato de justificar o pecador ou remover a culpa do pecado através de um sacrifício. Então ele se tornou esse sacrifício para remover a culpa de quem? Aqui diz, se tornou propiciação pelos nossos pecados e pelo pecado de toda a raça humana. Então o trabalho de redenção do Senhor foi muito amplo e ele passou por um processo de preparo que foi aquele, né, a tentação. E embora sem pecado, ele se fez pecado por nós. 1 Coríntios 5, 21, quem achar, pode ler, por favor. Está vendo? Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Totalmente sem pecado, fez-se pecado. Pagou o preço do pecado. A Bíblia vai dizer em Romanos que o salário do pecado é a morte. Então o que Jesus fez? Ele fez-se pecado, assumiu o nosso pecado. Por isso que o salário do pecado é a morte, e ele morreu injustamente pelos nossos pecados. Ele se fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ele morreu a morte dos pecadores, porque o salário do pecado é a morte. No entanto, ele não tinha pecado. E mediante sua morte e sacrifício, ele fez expiação completa por todos os nossos pecados. Romanos 5, 6, 21, vai falar isso, nós lemos. E Efésios 1, 7, se alguém puder ler para nós, Efésios 1, versículo 7. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Está vendo? Mediante a sua morte e sacrifício, ele fez expiação completa por todos os nossos pecados. A expiação, mais ou menos parecida com a propiciação,
é a satisfação oferecida à justiça divina por meio da morte de Cristo pelos nossos pecados, em virtude do qual todos os que creem em Cristo são pessoalmente reconciliados com Deus, livrados de toda a pena dos seus pecados e feitos merecedores da vida eterna. Então, expiação é o sacrifício de Jesus sendo aceito como bastante para tirar de nós toda a culpa e nos garantir a vida eterna. Ele se fez por nós, né, expiação por nós. Assim, queridos, então a gente encontra a queda do homem, a redenção do homem, toda ela escrita na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nada ficando para trás, né, tudo muito bem detalhado, os profetas, como os profetas, irmãos, falaram da salvação em Cristo Jesus. É muito bonito estudar o Velho Testamento com um rabino ortodoxo, porque eles andam bem até nos profetas, é uma beleza, falando de vida eterna, falando de ressurreição dos mortos. A coisa embola é quando entra cá em Cristo Jesus, no Novo Testamento, mas é a coisa mais linda. Como a Bíblia toda de Gênesis a Apocalipse, ela mostra Deus trabalhando para trazer o homem à mesma condição que ele tinha antes da queda, antes do pecado. Parece que durou pouco, né? Adão ali foi feito, Deus fez o mundo, né? Fez tudo, depois fez Adão, e logo depois Adão pecou, e aí bagunçou a coisa toda. Mas veja que Deus quer nos levar de volta àquele tempo e àquela mesma condição que o homem tinha antes de pecar, antes de ceder à tentação do pecado. Você pode até pensar, mas por que Deus não agiu com força, com poder e venceu Satanás, e não venceu a serpente? Você já pensou nisso? Por que Deus deixou o homem pecar? Por que não agiu, não fez algo? Já pensou, irmãos? Porque não parece que Deus estava lá, mas ignorou, deixou. Deus ia lá na virada do dia conversar com Adão e simplesmente ele viu tudo. Porque ele veio como se... Eu até falei para você que Deus voltou para falar com Adão depois do pecado, como se nada tivesse acontecido. Parece que Adão não fez nada, ele chegou lá, e Adão escondeu, para ver se ele ia, né? Para ver o que ele ia fazer. Mas será que Deus não sabia, não podia fazer nada? É muito complexa, é muito profundo, irmãos. Eu falo isso, é só mesmo para te aguçar o raciocínio e você começar a fazer perguntas. Uma coisa é certa, nós falamos isso e eu repito. Quando você, a partir de agora que você vê para esse estudo aqui, você sabe, quando você sair por essas portas e vier um pecado diante de você, não importa qual pecado, mas vier, e você se esforçar, pedir a ajuda de Deus e conseguir se livrar e não pecar, saiba que você está agindo exatamente como Deus agiria se Deus estivesse no seu lugar. É isso que é viver a plenitude de Deus aqui nessa terra. Na hora que você sair daqui, você já sai com esse conhecimento. A imagem e a semelhança de Deus tende a me levar a agir igual Deus. Se eu cedo para o pecado é porque eu não estou deixando a imagem e a semelhança de Deus sobressair. Mas se você sair daqui agora, quando vier qualquer pecado, e você pela graça do Senhor, pedir ajuda, resistir e fizer, você vai fazer Deus muito, muito alegre, porque nesse momento você está deixando sobressair a imagem e a semelhança de Deus. Se você faz isso hoje, um pouquinho, amanhã, mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco, daqui uns dias, meu querido, você está preparado para ir morar com o Senhor eternamente. Amém, querido? Por isso que eu escrevi aqui a nossa missão, eu escrevi na primeira frase, temos a missão de nos juntarmos, de nos grudarmos a Deus, que é aquele termo que está lá em Deuteronômio 10, 20, que é ledovkabo, que é, na verdade, não chegarmos a Deus, mas é grudar, ficar grudado com Deus, ficar junto com Deus. Se você conseguir isso aí hoje, você consegue um tiquinho hoje, um tiquinho amanhã, um tiquinho mais daqui um dia, quando você morrer, e nós for fazer o seu culto fúnebre, você vai estar lá na graça, na glória com o Senhor. Agora, tem muita gente que está morrendo, irmão, mas não está indo para lá não, porque não entendeu que é esse o processo que Deus quer fazer em nós. Às vezes a gente pensa que é só um pecadinho, que é só um roubinho, que é só uma mentirinha, que é só um enganinho, que é só passar uma perninha, a gente pensa que é só isso aí. Não, não é não, querido. É a imagem e a semelhança de Deus em ti que está perdendo para o inimigo. Então é esse processo, tá, querido? Vamos caminhando e Deus vai dar graça. O pecado, irmãos, isso é só para a gente já concluir, tá? O pecado e a ignorância do homem, por um lado, e a graça de Deus, por outro, constitui a essência da Bíblia Sagrada. Isso aí, ó. Por um lado, o pecado e a ignorância do homem. Por outro, a graça de Deus.
é isso mesmo que constitui a essência da Bíblia Sagrada. Por isso que eu disse que desde Gênesis a Apocalipse, a Bíblia inteira está mostrando Deus, né, tentando levar o homem de volta para aquela condição original antes do pecado. E Deus agora, cabe a cada um de nós aceitar esse trabalho de Deus na nossa vida e a gente poder viver todo o melhor de Deus, o melhor que Ele tem para a nossa vida. O plano divino de redenção compreende o pecador mais empedernido. Empedernido aqui é aquele mais petrificado, tá? E leva o crente a um plano de vitória, felicidade, santidade e eterna bem-aventurança. Essa redenção compreende o espírito, alma e corpo e até a natureza a qual ficou sujeita à maldição do pecado. Então, o plano de redenção de Deus vai englobar tudo. O pecador, daquele mais radical, né, aquele pecador mais perdido que a gente conhece, né, e vai levar, esse é o plano de Deus, levar a uma vitória completa, felicidade, santidade, bem-aventurança, né, e compreende todo o corpo, todo o espírito, alma e corpo do homem e até mesmo a natureza que ficou sujeita à maldição do pecado. Lá no pecado original, toda a natureza do homem ficou sujeita ao pecado. E quando o Senhor vai operar em nós a salvação, a redenção, até mesmo aquela natureza má, terrível, sujeita ao pecado, ela recebe de Deus a graça para tomar um outro rumo na vida. Por isso, nós lemos lá 2 Coríntios 5:17. Por isso que nós lemos aquele texto. Portanto, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Por quê? Porque ela vai englobar até mesmo a natureza humana, aquela natureza que está lá presa à maldição do pecado, até ela vai perder para a obra de redenção do Senhor. O homem vai ficar bom, puro, santo, agradável a Deus. Não tem como não ficar. É um processo gradual que o Senhor vai fazer na nossa vida o tempo todo. Vamos ler Romanos 8, 19, 23, para a gente encerrar, porque Gênesis nós já vimos lá, que é o texto que relata a queda do homem. Romanos 8, 19 até o 23. Romanos 8, 19 ao 23. Todos encontraram? Diz assim, Romanos 8, 19 ao 23. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade. Olha que lindo, queridos. Pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Mas a esperança de que também a própria criação será liberta do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Sabemos que toda a criação geme como se estivesse com dores de parto até agora. Não só ela, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos interiormente, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Está vendo? Todo o processo fica muito claro, né? A natureza humana foi sujeita ao pecado, mas não porque ela simplesmente escolheu. A natureza humana não fez isso porque ela escolheu, porque alguém a sujeitou. Quem é, então, que fez com que toda a raça humana ficasse sujeita ao pecado? Quem foi que cometeu o primeiro pecado para sujeitar toda a raça humana? Foi o Adão. Não é? Infelizmente. Você pode olhar para trás hoje, você que é crente, pode olhar e pensar, mas eu não queria viver escravo do pecado. Eu não queria mesmo, não. Eu não queria. Eu acho que todo mundo aqui que pecou um dia na vida... melhor, deixa eu corrigir isso. Todo mundo aqui pecou um dia na vida, né? Uns mais, outros menos. Mas vamos ser sinceros, quem pecou para valer mesmo, que eu pequei, depois que eu encontrei Cristo, eu comecei a pensar, eu não queria ter feito aquilo. Está aqui escrito. Você, eu, nós fomos sujeitos a essa praga de pecado por causa daquele que nos sujeitou. Lá no Éden, o Adão, ele tinha o Espírito de Deus nele, a imagem e semelhança de Deus nele, e o livre-arbítrio dele podia ter dito para ele não fazer, ele fez. Então, ele fez aquilo e sujeitou toda a raça humana. Tem gente que pensa que é o diabo que sujeitou. Não, não foi o diabo. O diabo estava lá também para tentar, mas foi o Adão. Não é? É por isso que quando Deus virou para Adão, Adão, você comeu da árvore? O que ele falou? Não. Quem foi que ele falou que deu para ele?
Depois virou para a mulher, você fez isso? O que ela falou? A serpente. E eu costumo dizer que a serpente era a única crente que tinha naquele jardim, porque foi a única que não jogou a culpa em ninguém. Brincadeira, querido. Mas você pode notar, Adão, por que você fez isso? Não, a Eva. Eva, por que você fez a serpente? Então porque você fez isso, aí começa a amaldiçoar a serpente, a Eva, Adão, a terra. Então, querido, veja que todo o processo está ali, mas é porque o primeiro pecado fez com que todos nós agora sofrêssemos a consequência do pecado. Então, todos nós agora temos que tomar um novo rumo, o rumo que Adão não tomou. E é isso que o Espírito de Deus está em nós o tempo todo, tentando nos atrair, nos levar de volta para Deus, de volta para a presença do Senhor. Por isso que o homem e a mulher nunca estão satisfeitos até o momento em que eles compreendem isso e passam a ser um com Deus, buscam ser um com Deus, estar ligados ao Senhor, grudados ao Senhor, sendo um com o Senhor. E olha que Jesus pediu isso, lembra? Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, porque eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Jesus o tempo todo querendo colocar a gente junto dele, assim como ele está com o Pai, porque é esse o processo de redenção. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Nós vamos orar encerrando. Eu disse que se terminássemos a tempo, a gente ia dar as respostas juntos, mas não podemos, porque já são 21 horas. A gente faz o seguinte, vamos indo e você responde em casa, depois nós vamos responder juntos, aqui, livremente, cada um respondendo os questionários que sempre no final te ajuda, aguçando um pouco o seu raciocínio com relação ao texto que nós estudamos. Se você não assinou a folha de presença, assine, por favor, porque no final nós vamos dar um certificado de conclusão do estudo sobre doutrinas fundamentais da Bíblia para aquelas pessoas que vieram, tá? Estudar conosco. Se você não assinou ainda, pega ali, assina. Muito obrigado por ter vindo. Deus te abençoe, te guarde, fortaleça. Oremos. Muito obrigado, Pai, te agradeço imensamente pelo privilégio de estarmos reunidos para estudar doutrinas fundamentais da Bíblia. Obrigado. Como é bom, meu Deus, ver que o Senhor nos criou a tua imagem, a tua semelhança. Como é bom saber, ó Deus, que o pecado de Adão nos sujeitou de tal maneira que hoje precisamos voltar para o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos uma vida que honra e que glorifica o teu nome. Muito obrigado pela salvação que temos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Muito obrigado, leva-nos em paz. Dê-nos um restante de semana abençoado, é o que nós te pedimos agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Muito obrigado, Deus te abençoe.